Fala galera ligada aqui no canal Expresso 1898, terminou agorinha no Maracanã, Flamengo 3, Vasco 2, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo sai na frente aí com a vantagem do empate agora para o jogo de volta no domingo. E um resultado, na minha opinião, justo, porque por mais que o Flamengo tivesse desorganizado em campo e estava, o Flamengo foi o time que quis vencer, que teve mais gana de vencer, que ficou mais presente no campo de ataque durante os 90 minutos. O Vasco, a pior coisa, por incrível que pareça, a pior coisa que poderia ter acontecido com o Vasco foi ter aberto o placar aos 10 minutos com o Gabriel Peck. Por quê? Porque o time sentou na vantagem. Em qualquer situação de futebol, de qualquer esporte coletivo ou não, se você passa a querer segurar um placar favorável a você, logo no início de uma partida, logo no início de uma competição, logo no início de qualquer tipo de atividade física, você vai ver o adversário crescendo para cima de você. Não que o Flamengo tivesse hoje um poderio ofensivo absurdo, mas o Vasco sentou na vantagem por ter aberto o placar aos 10 minutos numa falha da zaga do Flamengo. E isso fez com que o Vasco fizesse uma partida acomodada. Falhou nos dois gols, em dois gols do Flamengo. No primeiro, básico, beabá do futebol, quando você vai cortar um cruzamento na área, você tem que chutar, cabecear, fazer o que tiver que fazer pro lado. Você nunca joga na frente da sua área uma bola. E o Puma Rodrigues cabeceou para frente da grande área do Vasco, onde estava só o Arrascaeta, um dos melhores armadores do futebol brasileiro hoje em atividade. E foi o gol do Flamengo, óbvio. Pegou de primeiro, um chute forte, ele sabe chutar, e empatou o jogo. E no terceiro gol do Fabrício Bruno, ele não subiu. Ele esperou que a bola saísse pela linha de fundo, o Fabrício Bruno veio por trás dele, ele lá tranquilão, perdido, pensando na vida. O Fabrício Bruno foi lá por trás dele e fez 3-2 Flamengo. E falando agora especificamente sobre o que o Vasco fez durante o jogo, o Vasco foi reativo de novo. O Vasco foi reativo de novo. Flamengo, óbvio, todo desarrumado, por mais que o Vitor Pereira estivesse fazendo um monte de cagada no Flamengo, todo desarrumado, o Vasco deu oportunidade para o Flamengo crescer. Por quê? Porque o Flamengo tem uma individualidade hoje com seus jogadores absurda. E o Vasco entregou praticamente 3 gols para o Flamengo. O primeiro, como eu falei, falha do Puma. O segundo, o Capasso entregou. Faz aí, Pedro. Só o Pedro, é só o Pedro. Faz aí, 2-1 Flamengo, tranquilo. Estamos aqui, um jogo tranquilo, amistoso. E não pode, gente, não pode. Isso aí é fatal num jogo decisivo. E o Flamengo sai no primeiro tempo vencendo por 2-1, com o Vasco completamente omisso, o time do Vasco completamente fora de prumo. O Vasco chegou até a ter um gol anulado do Léo, certamente anulado, corretamente anulado, porque estava impedido, deu para ver isso. Claramente, sem linha, sem traçar linha nenhuma. Então o Flamengo vence o primeiro tempo ali, 2-1. O Vasco deu os 2-1. Toma, Flamengo, toma os 2-1 para você aí. Vence o jogo aí, tranquilo. Aí no segundo tempo, provavelmente o Maurício Barbieri deve ter cravado nessa galera, falou, o que está acontecendo? Vocês estão jogando contra quem? Contra o time do aterro do Flamengo? Estão jogando contra uma equipe grande, cheia de craque no time. Vamos acordar. Aí o Vasco empatou com o Alex Teixeira, porque foi para cima, pressionou. E hoje o Vasco perdeu uma oportunidade única, de pegar um Flamengo totalmente desconjuntado, em crise, técnico sob desconfiança da torcida absurda, a torcida já... E o Vasco entregou um resultado para o Flamengo favorável, ressuscitou um morto. O Vasco ressuscitou um morto. O Vasco empata o jogo com o Alex Teixeira, mais uma vez cai na pasmaceira, fica mole, fica, vem cá, vem Flamengo, vem aqui, ataca, o Figueiredo entra mal, o Figueiredo mais uma vez entra mal no jogo, faz uma falta ridícula, toma um cartão amarelo imbecil, e a bola cruzada, o Puma Rodrigues falha, e o Fabrício Bruno faz 3-2 Flamengo. E aí a gente viu que o Vasco teve que ir pra cima, o Léo começou a sair, armar a jogada, voltou o Léo armador. Tá tudo errado, não pode ser assim. Léo começou a passar da linha do meio campo e distribuiu o jogo. Só que o Vasco, quando vai amassar um adversário, não pode ter um zagueiro armando o jogo, gente. Um zagueiro tocando pro Lucas Piton e a jogada tá definida ali, não pode, é muito pouco. É muito pouco, foi o que o Vasco tentou fazer para empatar em 3-3. Teve algumas oportunidades ali, um chute afobado do Eric Marcos de fora da área por cima, umas
com os cruzamentos malucos ali, numas divididas. Mas o Flamengo bem postado, gente. O Flamengo falou assim, ó, fiz 3-2, vocês me deram 3 gols, beleza, tô aqui na minha, e agora vocês que se virem. E aí o resumo do jogo é esse, não tem muito o que falar. O Vasco foi um time que, eu vou dizer aqui, a pior coisa que poderia ter acontecido pro Vasco nessa última semana foi ter ganho do próprio Flamengo, nessas últimas 2 semanas. Por quê? Porque achou que poderia ganhar de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer momento. E não é assim, gente. Pô, o Flamengo tem Everton Ribeiro, o Flamengo tem Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Pô, um time desse, tu vai dar mole? Tu vai entregar bola no pé? Tu vai deixar de subir numa bola cruzada? Você vai perder o jogo, e foi o que aconteceu hoje. Menos mal que o Vasco precisa de uma vitória simples no próximo domingo para se garantir na final. Já ficou mais difícil, porque agora o resultado de empate é do Flamengo. Então o Vasco perdeu a vantagem por sua própria inoperância, por sua própria falta de concentração, porque hoje o time do Vasco foi totalmente desconcentrado em todo o jogo. O Vasco errou tudo, o Flamengo em crise, Flamengo mal, o time jogando mal, e o Vasco deu um resultado positivo pro Flamengo. Se tudo fosse normal, o Vasco tivesse posto sua categoria, concentração em dia, era 3-0 o Vasco hoje, garantia vaga na final, o Flamengo todo desarrumado. Vitor Pereira fazendo um monte de lambança e o Vasco conseguiu perder o jogo, trouxe o Flamengo pro campeonato. Agora o Flamengo está em vantagem. Vasco entrou em campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo, Lucas Piton, Jair, Galarça. Não entendi, jogou nada, perdido, só marca, não sabe dar um passe, perdido, não gostei. Andrei Santos, Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Esse foi o time titular. Entraram ainda o Nenê no segundo tempo no lugar do Jair, o Marlon Gomes entrou no segundo tempo no lugar do Galarza, que já estava amarelado, o Rodrigo no lugar do Andrei Santos. Para mim o Rodrigo tinha que começar jogando, eu acho que o Barbieri errou aí, o Vasco perdeu o poder de marcação no primeiro tempo sem o Rodrigo. E o Figueiredo perdido, talvez mais uma partida, talvez o pior de novo em campo do Vasco, Figueiredo no lugar do Alex Teixeira. E além do Eric Marcos ali no lugar do Gabriel Peck. Tipo, o Vasco hoje realmente, gente, não... Eu vou falar aqui do destaque negativo. Hoje não teve destaque positivo do Vasco, infelizmente não teve. O destaque negativo para mim é o Puma Rodrigues. Por mais irônico que possa parecer, porque ele fez o gol da vitória no Flamengo e Vasco que teve do primeiro turno, e agora, da primeira fase, e agora ele é o pior jogador do Vasco, disparado. O Capasso errou, entregou a bola no pé, também foi um destaque negativo, mas para mim o principal destaque negativo pela inoperância, por já se achar o titular absoluto da posição, o maioral, blá, não pode, baixa a bolinha, Puma, tu não é isso tudo. Cabecear para frente da área é o beabá, você não cabeceia para frente da área, você cabeceia para o lado, para lateral, não cabeceia para frente da área, dito que você cabeceou, entregou o gol pro Arrascaeta, e no segundo gol você deixou o Fabrício Bruno passar atrás de você, a bola era sua, pô. Ou você bloqueia o jogador, ou você cabeceia a bola. Pior jogador do Vasco hoje, Puma Rodrigues. E o destaque positivo, tá difícil, destaque positivo, porque eu não gostei de ninguém hoje. Mas se for para falar de um destaque positivo, mais uma vez eu vou falar do Marlon Gomes. Entrou no segundo tempo, para mim correu, quis mostrar serviço. Para mim o melhor jogador do Vasco foi o Marlon Gomes, o jogador que entrou no segundo tempo. Então, galera, resumindo aqui mais uma vez, péssima partida do Vasco, muito ruim. Ferimentos leves, perdeu de 3-2 para um Flamengo horrível. Cheio de craque em campo, cheio de jogador bom, mas horrível, desempenho péssimo do Flamengo, e ganhou o Vasco de 3-2. Pode sair caro para o Vasco, caso o Vasco não vença o Flamengo no próximo domingo, o Flamengo está na final do campeonato. E futebol é isso. Eu não estou falando aqui de um, como eu falava do ano passado, de um time que não atacou, de um time que não competiu com o Flamengo. O Vasco competiu, só que o Vasco competiu sendo mole. O Vasco hoje foi frouxo na marcação, o Vasco hoje permitiu que o Flamengo jogasse. Hoje teve competição, mas as bolas cruciais o Vasco foi frouxo e deixou o Flamengo vencer o jogo. O time do ano passado não tem nem como trazer aqui para discussão, porque o time do ano passado nem competia. Era da linha de defesa para trás e acabou, seja o que Deus quiser. Esse time do Vasco tem potencial, o time do Vasco contra o Bangu não fez uma boa partida, contra o Flamengo também não fez uma boa partida, contra o Bangu venceu, como eu falei, porque o Bangu não tem talentos individuais como o Flamengo tem, ou tu acha que um jogador do Bangu ia acertar aquele sem pulo de fora da área que o Arrascaeta acertou? Não. O Vasco só não perdeu o jogo ou empatou com o Bangu por isso, porque o Bangu não tem um Arrascaeta. Tu acha que o Bangu ia ter um jogador dentro da área do Vasco impedindo aí o Capasso de sair jogando? Não. E o Vasco fez passe errado, o Capasso tocou no pé do Pedro, que fez 2-1.
Então é só pensar, cara. Só pensar. O Bangu era para ter empatado no mínimo o jogo, porque fez por merecer. Só que o Vasco jogou a mesma partida que jogou contra o Bangu e contra o Flamengo. Cansou, time andando em campo, mole. Quando teve que pressionar, pressionou errado, pressionou mal, Léo armando o jogo. Se você for parar para pensar, tu acha que o Flamengo ia atacar o Vasco do jeito que o Vasco atacou o Flamengo, pressionando para empatar o jogo? Não. O Flamengo tem um poderio ofensivo muito maior. Tem muito mais opção. Tem Gabigol, tem Everton Cebolinha, tem Pedro, centroavante, tem o Matheus Gonçalves, que foi expulso hoje, chegando. Tem muito mais gente ali. Tem o Ayrton Lucas chegando. Tem o Mateuzinho, que é um bom lateral ali para chegar também, ofensivo. O Vasco não tem isso, gente. O Lucas Piton é muito bom defensivamente, acerta cruzamentos, mas não é um super ofensivo. O Puma Rodrigues, quando tá ligado, ele é um bom jogador, mas hoje desligado, não ofereceu nada pro Flamengo de dificuldade. A dupla de zaga do Vasco, Capasso, deu um gol pro Flamengo. Como eu falei, um dos destaques negativos junto com o Puma Rodrigues do Vasco. Léo Jardim, não sei de onde que tiraram que ele sabe sair jogando com o pé, porque só dá bicão pra frente. Então são coisas que o Barbieri vai ter que melhorar, porque no Brasileirão não vai ter perdão. Brasileirão, pontos corridos, se o Vasco ficar pelo meio do caminho, começar a brigar para não cair, vai ter dificuldade e vai se prejudicar. Então hoje o Flamengo vence por 3-2, porque o Vasco cedeu essa vitória para o Flamengo. Faz aí o que você tiver que fazer, porque hoje eu vou dar liberdade à vontade para vocês. E deu. O Flamengo, com os craques que tem, venceu a partida 3-2. Ferimentos leves, como eu falei. O Vasco joga por uma vitória simples, 1-0, 2-1, 3-2, no próximo domingo para se classificar para a final. E tirando agora toda a partida de hoje, eu prefiro que o Vasco jogue para vencer. Prefiro que o Vasco jogue para vencer. Porque se o Vasco jogar para empatar, vai perder. O Vasco não tem essa característica de ser um time super defensivo, que consegue segurar a placa. O time que entra para empatar, perde. O Vasco já passou por isso diversas vezes. Então eu prefiro que o Vasco jogue domingo para vencer. Pode perder, pode empatar, mas que jogue para vencer e jogue para cima do Flamengo. Então é isso, galera. Próximo jogo do Vasco é Copa do Brasil contra o ABC. Eu cansei de falar Remo aqui erradamente, desculpa. Confundi Remo com ABC, tudo ali pro lado do Norte e Nordeste. Mas é ABC, quinta-feira em São Januário. O Vasco tem que vencer. Se for empate, vai para os pênaltis. E Vasco e ABC é o próximo jogo do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco precisando vencer para se classificar. Obrigado aí pela paciência mais uma vez. Se inscreve no canal, dá aquela moral, comenta aí o que você achou do jogo, o que você achou do meu comentário. E até o próximo jogo, quinta-feira, contra o ABC em São Januário. É isso, galera. Obrigado aí. Saudações vascaínas sempre. Fui!